Olá pessoal, tudo certo com vocês? Hoje vamos apresentar e comentar mais uma notícia do nosso novo quadro no canal, que é a Central de Inovações. Neste vídeo, então, vamos comentar aí outro prêmio de inovação que está com as inscrições abertas até março de 2022, que é o Prêmio de Inovação Catarinense. Esse é um prêmio com várias categorias que envolvem aí ensino, pesquisa e inovação. Será que você conseguiria participar de alguma forma desse prêmio? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Bora lá? Para aqueles que estão chegando agora no nosso canal, eu sou o professor doutor Gustavo Nambischi Gomes de Carvalho e aqui no Academia Inovar nós falamos principalmente sobre pesquisa e inovação. Se gostarem do nosso conteúdo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e também ativem as notificações. Então, vamos para a nossa notícia. Então, a notícia aqui originária da própria FAPESC, tá? Do site da FAPESC. Aqui temos o edital, que é o próprio prêmio de inovação. Então, é o edital número 50 de 2021. Ele foi lançado aqui no finalzinho de 2021, dia 22, inscrições abertas a partir aí do dia 22 de dezembro. Clicando aqui na notícia mais a fundo, nós temos alguns detalhes, então, sobre o prêmio de inovação, tá? Como curiosidade, né, então, a FAPESC é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina e existem aí outras fundações nos diferentes estados. Então, por exemplo, em São Paulo é a própria FAPESP, no Paraná é a Fundação Araucária e assim por diante. Então, aprofundando aqui no prêmio, então o objetivo do prêmio é incentivar e reconhecer os esforços aí para a inovação, tá? Especialmente aqui então em Santa Catarina. O nome do prêmio ele faz uma homenagem então ao professor Caspar Erich Stemmer, tá? Então o nome completo do prêmio, Prêmio de Inovação Catarinense, professor Caspar Erich Stemmer. O prêmio aqui então ele tem diversas categorias. A princípio são 10 categorias, mas uma dessas 10 categorias ela inclui aí 5 subcategorias. Então, na prática, são 14, né, categorias, digamos assim. Cada categoria aqui premiará, então, os 3 primeiros colocados, com 15, 10 e 5 mil. Então, aqui em cada categoria, o total de prêmios, 30 mil reais. 14 categorias, 420 mil reais. Vamos dar uma olhadinha, então, nessas categorias. Como curiosidade, temos aqui a primeira categoria de agente de inovação. Então, uma pessoa aí que tenha, ao longo de sua trajetória profissional, contribuído para a inovação aí em Santa Catarina. Temos aqui a categoria de pesquisador inovador, estudante universitário inovador, professor inovador, então ele tem essa característica tanto de pesquisa quanto ensino, a gente consegue perceber aqui, estudante, professor, jovem estudante, aqui da educação básica e ensino fundamental e médio. Temos a ICT inovadora, ou seja, uma instituição de ciência e tecnologia. E daí temos aqui as categorias de inovação focadas aí principalmente para as empresas. Temos na categoria aqui inovação em produto, subcategoria design instrucional, design industrial. Temos aqui a inovação em produto, subcategoria produto digital, equipamento, produto têxtil, agropecuário. Outra categoria, inovação em serviço ou processo, tá? Onde entra aqui então serviço, processo ou experiência do usuário. Também temos uma categoria especial aí considerando a questão da sustentabilidade, então inovação aqui de impacto socioambiental, tá? Então trazendo a questão da sustentabilidade socioambiental, então os aspectos ESG que nós temos visto aí inclusive em outros prêmios de inovação e também uma última categoria de governo inovador aí para os diferentes órgãos públicos municipais ou estaduais que tenham aí focado em inovação visando aí, né, ao final, principalmente aí a melhoria da prestação do serviço, seja por mais eficiência, um serviço melhor prestado para a população. Aprofundando, né, aqui na notícia do próprio prêmio,
a gente pode clicar aqui para conferir o edital, vai abrir esta outra página e aqui também temos o link, né, da plataforma para inscrição e o próprio edital. Aqui a gente já então deu uma analisada neste edital. Como curiosidade, para participação é necessário que tanto as pessoas quanto as organizações estejam atuando em Santa Catarina. Tá? Então aqui, novamente, os objetivos, principalmente que valorizar, né, agraciar as pessoas, reconhecer as pessoas que contribuem para a inovação, contribuindo aí para a sociedade catarinense, bem como a implantação aí das inovações pelas organizações. Aqui, novamente, nós temos as diferentes categorias, onde nós já passamos. Dos critérios, então, de admissibilidade. Então, a principal característica aqui, né, pessoas, individualmente em equipe, instituições, considerando aqui o período de 2019 e 2021. O que mais que nós temos? Temos toda a questão do preenchimento. E aqui, ó, por exemplo, nas categorias 3.1, 3.2, 3, 4 e 5, especialmente aquelas voltadas, então, para pessoas, o agente de inovação, pesquisador, professor, jovem estudante. Então, pessoas físicas residentes e atuantes no estado de Santa Catarina desde 2019, que é a época, o período aí que o prêmio contempla. A gente traz aqui, então, mesma coisa serve para as organizações. Tá? Também as organizações têm que ter sede aqui em Santa Catarina. E nós trazemos também aqui no edital um ponto de destaque. São os critérios de avaliação no prêmio. Então, aqui do agente de inovação, o principal critério com peso 4, contribuição para o fortalecimento do ecossistema estadual de inovação, aliando conhecimento científico e tecnológico. Tá? Também considerando aí características do empreendedorismo inovador. Tem aqui qualidade e relevância da produção científica, experiência e trajetória profissional, entre outros aqui fatores. Esse último aqui já é da próxima categoria de pesquisador inovador. Então aqui o principal pontuação para o pesquisador inovador aqui com peso 4, contribuição para o fortalecimento da pesquisa básica ou aplicada, tá? Alinhando aí conhecimentos científico e tecnológico às demandas aí da sociedade de Santa Catarina, qualidade e relevância da produção científica, entre outros critérios. Então a gente percebe aqui, mesmo no caso do pesquisador, tem essa relação aqui, né? Aqui, esse aqui um pouco mais indireta, com a inovação. Aqui talvez focado um pouco mais em pesquisa. Temos aqui os critérios para o estudante universitário, para o professor. Tá? Aqui interessante, então, considerando a experiência educativa, ou seja, o ensino, tá? Levando aí também para ação, experimentação. Segundo critério aqui, levando, né, promoção do empreendedorismo inovador na experiência educativa. Então, bem interessante, né? Esse prêmio aí de maneira completa, considerando ensino, pesquisa e, digamos assim, extensão ou inovação. Considerando aí, digamos, como que os principais objetivos, os papéis da universidade ou das instituições de ciência e tecnologia. Temos a categoria aqui do jovem estudante inovador, da ICT inovadora, então instituição de tecnologia, de ciência e tecnologia inovadora. O principal critério, fortalecimento do ecossistema estadual de inovação, tá? Promoção aqui do empreendedorismo inovador, tudo isso aqui no mesmo critério. Aí entramos de fato para a categoria de inovação de produto, tá? Então temos aqui a descrição do tipo de inovação, o conhecimento tecnológico relacionado e o impacto dessa inovação, tá? Seja social, econômico, ambiental, também de fatores humanos. E isso aqui vale para todas aquelas subcategorias aqui na inovação de produto. Então o que a gente percebe aqui é um alinhamento, de certa forma, grande, digamos assim, com o próprio manual de Oslo, porque ele pede aí a descrição do tipo de inovação, tá? E essa relação do impacto, tá? Então, qual que é o benefício dessa inovação de fato? Então,
considerando aí realmente, né, a definição de inovação, diferenciando, digamos assim, da definição de patente ou de uma ideia, né, de fato está tratando de inovação aí alinhado, então, com as definições da literatura. Aqui a categoria de inovação em serviço ou processo, tá? Aqui, curiosamente, normalmente inovação em serviço fica junto, né, de inovação em produto, especialmente na literatura internacional, onde não tem essa diferença entre produto e serviço. Aqui no Brasil nós temos a diferença de produto e serviço, especialmente por causa dos impostos, mas aqui nessa categoria da FAPESC ficou inovação de serviço ou processo, né? Então, talvez a dificuldade, até mesmo o manual de Oslo traz, às vezes, a dificuldade da gente diferenciar, né, o serviço ou o processo. Eles acabaram aqui optando por fazer uma categoria única, onde entram ambos os casos. Aqui a inovação de impacto socioambiental, tá? Novamente aqui, né, então, caracterização da inovação, explicação. E aqui, então, focando especialmente no aspecto socioambiental. E, por fim, a parte de governo inovador. Aqui, como curiosidade, né, trazendo aqui principalmente as questões de transparência, tá? Ampliação da participação social na formulação das políticas públicas e melhoria aí dos serviços públicos digitais, tá? Então, o principal critério aí para a categoria governo inovador. E por fim aqui, então, nós temos mais alguns detalhes da premiação e mais ao final, como outra curiosidade, temos aqui o anexo, tá? O anexo 1, que traz aqui o formulário de submissão para as categorias aí de inovação em produto, serviço ou processo, 3.7 e 3.8. A gente vê que esse formulário aqui ele é bem curto, então título, categoria, autoria, a empresa produtora, o ano, tem que ser a partir de 2019, e o descritivo, extremamente curto, de 800 caracteres. Então, de maneira bem breve para descrever essa inovação. Por outro lado, né, o próprio formulário aqui traz um espaço para vídeo e imagens. Tá? Então, o vídeo aqui ele deve ser disponibilizado no YouTube ou no Vimeo. E para imagens, aqui um arquivo também aí com 10 imagens aí nos diferentes formatos. Também a possibilidade de utilizar a prancha. O vídeo aqui, aparentemente, por enquanto, sem um limite definido. Então, a gente percebe aqui que basicamente vai ter como se fosse um resumo da inovação, a parte escrita, e de fato aqui a inovação será apresentada, então, né, preferencialmente no formato de vídeo e imagens. Então, essa é a curiosidade desse prêmio. E aí, né, a gente quer perguntar para vocês, vocês conseguiriam aí participar desse prêmio? Alguns aí dos inscritos são do estado de Santa Catarina ou estão residindo no estado de Santa Catarina, já conheciam esse tipo de prêmio, gostaram, acharam interessante? Tem algum prêmio parecido no estado de vocês? Então, comentem e nos vemos nos próximos vídeos.